The Beginning After the End. Capítulo 434. Uma gaiola aberta. Lojas e pousadas direcionadas aos ascendentes passavam de ambos os lados, enquanto eu me movia sem propósito ao longo da via principal. Fui levado de volta à minha primeira incursão neste microcosmo da cultura alacriana, cada aspecto dela tão hiperfocado, lembrando da tentativa mal pensada do bandido de me assaltar, meu encontro com a Edrig e meu eventual, infeliz, emparelhar com os Granbells. É uma pena que tudo isso tenha sido construído sob a grona, por nenhuma outra razão além de sua própria busca por poder, pensei, comparando mentalmente a cultura ascendente com os aventureiros de Dikaten. Este lugar poderia ter sido realmente ótimo. Entretanto, enquanto pensava nisso, percebi que a ideia por trás das subidas estava muito distante da intenção original do Djinn para trazer qualquer visão real do funcionamento interno das Relictombs. Afinal, não se estuda um livro arrancando-lhe as páginas. Reconhecendo a melancolia dos meus pensamentos desfocados, voltei intencionalmente para a próxima tarefa da minha lista. Cerise estava pronta para falar comigo. No entanto, parecia importante ver meus companheiros antes e, embora eu não tivesse atravessado Caera, sabia que já passava da hora de saber o que Cerise havia planejado para seu povo. Depois de fazer check-in novamente no Dreat Craven, a pousada fortificada que virou base de operações para a própria Cerise, recebi instruções de um guarda para uma torre específica para onde Cerise costumava recuar quando precisava pensar, mas não queria se desconectar das pessoas. Sob seus cuidados. Fiquei surpreso quando encontrei a torre em questão, que eu esperava ser o símbolo de status de algum sangue nobre rico ou talvez uma torre de guarda intimidante. Em vez disso, encontrei um silo simples escondido no canto mais distante da zona, entre edifícios que pareceriam mais confortáveis no primeiro nível entre as áreas industrializadas. Uma escadaria de metal subia em espiral pelo lado de fora da estrutura de 20 metros de altura, e eu podia sentir a assinatura de mana de Cerise no topo, estacionária. O metal tiniu e rangeu enquanto eu subia, e quando cheguei ao topo do telhado plano, Cerise estava me observando. Ela usava vestes escuras e esvoaçantes e uma expressão distante. No início, ela não disse nada, apenas acenou para que eu fosse até onde ela estava olhando para as Relictombs. Seguindo a deixa, eu não falei, apenas observei a vista enquanto ela fazia isso. As Relictombs pareciam diferentes daqui de cima. O céu falso não conseguia manter sua ilusão quando você podia ver toda a zona espalhada ao seu redor, parecendo mais o interior de uma cúpula pintada do que o próprio céu, as bordas não se alinhando adequadamente com o solo e os edifícios. Com exceção de alguns parques, quase toda a zona foi construída, dando-lhe um ar condensado e claustrofóbico visto de cima. Até mesmo os compostos de alto sangue pareciam pequenos e apertados deste ângulo. O tamanho e a grandeza eram uma ilusão cuidadosamente construída. Meus pensamentos devem ter aparecido em meu rosto, porque o olhar de Cerise varreu lentamente a cidade enquanto ela dizia, como um recinto de besta de mana, cuidadosamente projetado para disfarçar o fato de que seus residentes estão, de fato, enjaulados. Eu sabia que ela estava falando mais do que apenas as Relictombs. Foi todo o modo de vida dos alacrianos que os prendeu. Uma ilusão de escolha se sobrepôs à outra, prendendo-os completamente, ao mesmo tempo, fazendo-os se sentirem livres. Como será se você abrir as portas da gaiola? Perguntei, encostado em uma grade que envolvia o teto do silo. É isso que pretendo descobrir, respondeu ela. Balançando ligeiramente, ela me lançou um meio sorriso envergonhado e sentou-se no metal frio, segurando-se no corrimão para se apoiar. Eu esperava permitir que minhas forças retornassem totalmente, mas sentei-me ao lado dela. Mensagem de Agrona, sim. Ela olhou para a zona por vários segundos antes de continuar. Sua oferta e ultimato pressionará aqueles que apoiam minha causa, aqueles que ainda não estão no grupo aqui, especialmente. Mas as rachaduras se formaram, a ferida foi tratada. A Lacria viu deuses sangrar e implorar.
Isso irá apodrecer em suas mentes e corações e, mais tarde, quando for necessário fazer a escolha de morrer por seu alto soberano ou viver para si mesmo, mais pessoas escolherão a si mesmas do que teriam feito de outra forma. Vimos um homem com uniforme preto e carmesim, funcionário da Reliptons, sair de um dos prédios próximos pela porta dos fundos. Ele fechou a porta atrás de si e encostou-se na parede, afundando-se nela enquanto seu corpo, minúsculo à distância, se contorcia em soluços. Acontece que o legado é exatamente o que Agrona disse que seria, disse Seri suavemente enquanto observava o homem à distância, com uma expressão curiosa, mas não indiferente. Eu pensei, talvez, que Agrona ainda não a tivesse enviado para as Reliptons porque ele não queria que ela falhasse tão publicamente novamente, mas agora acho que entendo seu verdadeiro motivo. Quando Ceres não continuou imediatamente, eu a cutuquei gentilmente, dizendo: quais você acha que são as verdadeiras intenções dele? Então, temo que a divisão de Alácria tenha feito o jogo dele, ela disse severamente. Suspeito que ele desejava que este portal entre o nosso mundo e Epiotos fosse aberto. Nós ajudamos a fazê-lo parecer vulnerável, garantindo que os dragões finalmente entrassem em jogo. Mas era isso que você queria, certo? Eu disse, relembrando o discurso dela aos nobres sobre seu grande propósito. Agrona e Quezés estão trabalhando para superar o outro. Enquanto isso, temos que descobrir como garantir que nosso povo, tanto os Dicateanos quanto os Alacrianos, sobreviva à guerra que se aproxima. Ela roía as unhas enquanto eu falava, mas congelou quando pareceu perceber o que estava fazendo e depois baixou lentamente as mãos. Será importante que ambos continuem a pensar que estão em vantagem. Sim. Conheço Agrona tão bem quanto qualquer outro, mas você entende Quezés Indrato muito melhor do que eu. Você acha que ele pode ser convencido a limitar o alcance de sua guerra contra Agrona? Ele quer algo que, por enquanto, só eu posso dar a ele. Uma compreensão mais profunda do éter. Fiz uma pausa, observando enquanto o homem chorando ao longe se levantava, se enxugava e voltava pela porta por onde havia aparecido. Contanto que ele consiga me manter amigável com o mínimo de esforço ou sacrifício de sua parte, ele fará isso. Mas não tenho dúvidas de que, assim que a equação mudar, ele trairá com a mesma rapidez qualquer promessa que tenha feito. Não, só podemos confiar nele para fazer o que o deixará mais perto do que ele deseja. Agrona e Quezés são muito parecidos nesse aspecto, então. Apesar de qualquer resquício de sabedoria que esses Azura possam ter adquirido ao longo de suas longas vidas, seu egoísmo e autoconfiança inerentes são uma fraqueza que teremos de explorar. Por exemplo, agora estou firmemente convencido de que Agrona está intencionalmente colocando você e Cecília um contra o outro. Pareceria tolice para nós que ele arriscasse seu maior triunfo em escaramuças com você, seu adversário mais forte fora dos próprios Azuras, mas Agrona é um cientista em sua essência e opera em um cronograma de séculos, não de dias. O que são alguns meses de guerra civil ou dezenas de milhares de vidas perdidas para tal ser? Se ele puder aprender algo novo sobre mana, ou éter. Ela disse algo sobre ele querer meu núcleo, lembrei. Acho que finalmente consegui a atenção dele, afinal Ceres tamborilou os dedos na grade de metal. Quezés quer drenar o conhecimento da sua mente, enquanto Agrona quer dissecar você e ver como você trabalha. Não é uma posição invejável. Mas confio que você é forte o suficiente, ou se tornará forte o suficiente, para lidar com essa pressão. E isso nos dá uma oportunidade. Se Agrona continuar enviando o legado atrás de você, isso significa que terá outra chance de derrotá-la. Minha mente foi forçada a voltar mais uma vez à minha batalha com Cecília. Apesar dos pequenos insights que obtive, eu sabia que seriam necessários passos maiores. Não são passos, são saltos. Agora era necessário encontrar a terceira pedra angular o mais rápido possível e obter insights sobre as runas divinas contidas na terceira e na quarta pedra angular. Não podia mais esperar e nada mais tinha precedência. Apenas havia muito mais para fazer, tantas pessoas que confiavam em mim para protegê-las. Como todas as pessoas atualmente presas nesta zona.
Mesmo que as forças leais à Alacriana sob o comando de Dragota até agora não tivessem conseguido penetrar nos portais protegidos que cortavam este nível desde o primeiro, eu não podia ter certeza de que Cecília não seria capaz de fazê-lo. Tudo o que eu sabia era que se alguém pudesse, era ela. O que significava, como disse Ceres, que a Grona optou por não mandá-la para cá, permitindo que a situação continuasse, apesar de potencialmente ter meios de pará-la. Assim como indicatem. Perdemos a guerra para um exército composto principalmente por escravos e soldados sem adornos. Foi necessário apenas o envolvimento de alguns ceifadores para garantir nossa derrota. Os Vripes de Agrona, mesmo um único esquadrão, poderiam ter demolido nosso continente em uma semana, e nem mesmo os lances teriam sido capazes de lutar contra eles. Ele tinha os meios, mas em vez disso criou uma sensação de conflito, permitindo-nos imaginar-nos numa batalha que poderíamos vencer, quando a realidade era tudo menos isso. Não éramos cordeiros para um matadouro. Éramos peixes numa rede. Óptica, murmurei. Ceres assentiu enquanto fechava os olhos e esfregava a ponta do nariz, apoiando-se em um braço. Sim, eu também acho. Uma peça teatral cuidadosamente coreografada, embora não para nosso benefício. Não vou dar a ele mais crédito do que ele merece, entretanto. Não imagino que sua aparência e ações no Victoriade fizessem parte de seu grande projeto. Nunca o vi tão zangado como quando você desapareceu debaixo do nariz dele. Eu sorri e Ceres deu uma pequena risada. Ela cambaleou ligeiramente ao fazê-lo, e a risada morreu tão rapidamente quanto surgiu. Ela se moveu para o lado, tentando ficar mais confortável, e então eu me virei também, encostando as costas nas dela. Ela ficou rígida, claramente pega de surpresa, depois relaxou lentamente e se acomodou em mim, de modo que o peso de nossos corpos apoiasse um ao outro. Não vou culpar você pela nossa situação atual, mas eu poderia, você sabe, disse ela, com humor irônico em suas palavras. Olhei para o céu azul, observando o éter atmosférico se mover de acordo com seus estranhos caprichos ao nosso redor. Isso foi o que Lyra pensou. Que você iniciou a rebelião para forçar o olhar de Agrona para casa e me dar tempo para retomar Dikaten. Você se arrepende, sabendo que provavelmente era exatamente isso que ele queria. Não, ela disse sem hesitação. Como eu disse, ferimos a imagem dele. Óptica, como você disse. Mesmo um pequeno ferimento pode mudar o curso de batalhas futuras inteiras. E também não posso permitir que você receba esse crédito, Arthur Levin. Eu apenas ajustei as coisas para frente, não inventei todo esse movimento apenas para seu benefício. Eu ri, meus ombros se movendo contra os de Ceres. Eu podia sentir cada uma de suas respirações passando por mim, mas estávamos ambos confortáveis, relaxados. Isso foi estranho. Havia muito poucas pessoas com quem eu poderia ter tido essa conversa e me senti tão à vontade. Era difícil imaginar que uma vez eu a tivesse visto arrancar os chifres da cabeça de um lacaio que havia derrotado Sylvie e eu juntos, com a mesma facilidade com que arrancava as asas de uma mosca. O panorama da dinâmica de poder mundial mudou significativamente desde então, ou pelo menos o meu lugar nele mudou. Não é? Eu pensei, de repente inseguro. Meu crescimento e sucesso foram apenas dançando ao som de Quezés e Agrona, ou havia algo mais nisso? Faat, Regis se intrometeu de repente, a palavra pronunciada como se tivesse sido dita por uma aparição fantasmagórica. Não, pensei com firmeza. Sou eu, minha própria ação, minha própria força. Meu controle sobre o éter, e meu status como mago quadra-elemental antes disso, não era uma maquinação dos deuses ou do destino ou qualquer outra coisa. Trabalhei para alcançá-lo, construí minha força de uma forma que talvez ninguém mais neste mundo pudesse ter feito. Eu, parando, considerei meus próprios pensamentos. Eu só fui capaz de utilizar todos os 4 elementos porque reencarnei com as memórias de minha vida anterior intactas. E embora tenha sido minha própria força de vontade que forjou o núcleo de éter, eu ainda não sabia realmente como acabei nas Relictombes.
Olhando dessa forma, era difícil negar qualquer influência de algum poder além do meu controle, até mesmo do destino. Regis me deu o equivalente mental de um aceno de cabeça apreciativo. Com certeza. Porém, você teve uma estrutura de suporte muito boa, o que lhe permitiu aproveitar ao máximo suas habilidades naturais e as oportunidades que lhe foram apresentadas. Por exemplo, eu sei, pensei, reprimindo um pequeno sorriso. Nunca me faltou propósito, e muito disso veio das pessoas ao meu redor, minha família. Ah, que droga, Regis pensou, lendo a intenção por trás de minhas palavras com a mesma facilidade com que ouvi as próprias palavras. Cerise mexeu nas minhas costas, ficando um pouco tenso. Mas agora, Arthur, sou eu quem precisa da sua ajuda. Porque eu decidi o que meu pessoal fará a seguir. Esperei, dando-lhe o tempo necessário para formular as palavras. Todos os meus projetos para as Relictombs falharam. E mesmo que não tivessem feito isso, não posso mais ter certeza de manter o legado afastado. Quando a Grona finalmente decidir liberá-lo sobre nós, ela demorou, respirando profundamente, considerando suas palavras antes de falar. Não estou pronto para destruir os portais. É um golpe contra as próprias pessoas com quem trabalho para ajudar, bem como contra a Grona. As gerações futuras poderão contar com este lugar de maneiras que ainda não podemos compreender. E então estou me retirando das Relictombs. Eu esperava isso. A ajuda de Regis para segurar os escudos foi, na melhor das hipóteses, uma solução temporária. Além disso, sem abastecimentos constantes do primeiro nível e do mundo exterior, nenhuma população considerável poderia viver no segundo nível durante um longo período de tempo. E é aí que eu entro. Embora eu não force ninguém a me seguir para fora daqui, levarei qualquer um que desejar para Elenoir, para os ermos onde você baniu soldados alacrianos em Dicatem. Levei um momento para digerir isso, tomando cuidado para conter meu julgamento imediato. Por dentro, eu estava relutante em convidar ainda mais alacrianos para as costas de Dicatem, mesmo esses. Mas minha disposição nem foi o maior problema. E você quer que eu ajude a resolver isso com os dragões? Exatamente, ela disse com um suspiro. Eu preciso que você fale em meu nome. Convença os dragões, o próprio Quezes, se necessário, a permitir isso, mas não só isso. Pode ser que a Grona decida que isso é definitivo e haja contra nosso povo nos ermos de Elenoir. A proteção dos dragões também é necessária. Dei meia volta, olhando para a nuca de Ceris, que estava inclinada para frente. Tive a impressão de que seus olhos estavam fechados. Esta medida também coloca você em posição de construir uma aliança, talvez até mesmo de boa fé. Isso até o deixaria um passo mais perto dos ouvidos de Quezes, o que é necessário se você pretende continuar alimentando o conflito entre os dois. O peso de Ceris desapareceu das minhas costas enquanto ela se levantava. A cautela desapareceu quando ela me olhou imperiosamente, e eu vi novamente a mulher que me salvou de luto há tanto tempo. Pretendo ajudá-lo a fazer isso, Arthur. Depois de me levantar também, fui eu quem olhou para ela. O que precisamos fazer então? Aqui, eu disse, entregando a Silhate meu Tempus Varp. Ele examinou a habitação externa reparada antes de colocá-la no chão ao lado daquela que Ceris trouxera, as únicas duas permitidas na zona de Relictombs, pois representavam a maior ameaça de intrusão externa. Você conseguiu consertar isso. A rachadura estava selada e fisicamente estava em bom estado. Eu usei o Requiem de Aroa na preparação para a viagem. O que não consegui, porém, foi substituir a magia que havia sido gasta dentro dele. Depois disso, o artefato em forma de bigorna seria pouco mais que um pedaço de metal. Expliquei e ele assentiu como se já esperasse por isso. Não admira. Os dispositivos em si não são feitos, mas sim recuperados de pedaços de antigas relíquias de Djinn, como os portais de teletransporte. Eles são finitos, como os artefatos dimensionais. Pisquei surpresa, por não saber disso. Mentalmente, tomei nota para dar a Gideon e Vren um Tempus Varp para que pudessem confirmar o que Silhate havia dito. Tendo feito o que Ceris pediu, dei adeus temporário a Silhate e me retirei para uma parte menos movimentada do pátio.
As pessoas aglomeravam-se em torno dos portais de chegada, que ainda estavam sendo perturbados pelos artefatos de Ceres, alimentados por Regis. Embora Ceres tivesse me informado exatamente quantas pessoas estavam presentes no segundo nível, ainda era surpreendente vê-las todas em um só lugar. Eles se espalharam do pátio para os becos e ruas laterais e desceram o Sovereign Boulevard. A maioria parecia ter vários graus de medo. As pessoas menos abastadas, universalmente funcionários ou proprietários de empresas que ficaram presas aqui quando Ceres bloqueou a zona do primeiro nível das Relictombs, estavam em grande parte agrupadas em torno da matriz de disrupção. Eles foram mantidos afastados pelos muitos grupos de batalha de magos que guardavam vários sangues superiores que também faziam fila em torno dos portais. Os rumores começaram a surgir quase imediatamente quando Ceres anunciou que as pessoas deveriam reunir seus pertences, empacotando tudo que pudessem levar, sem planos de retornar. Combinado com os rumores que circulavam sobre a transmissão de Agrona, muitas pessoas instintivamente acreditaram que Ceres estava desistindo. A própria Ceres visitou os senhores superiores e matronas dos atuais sangues superiores para explicar seu plano e garantir que eles entendessem o que estava sendo oferecido. Uma nova vida, fora da estrita hierarquia de pureza do sangue do clã Vritra, uma cultura que podemos construir para nós mesmos e que não funciona com o sangue dos mais fortes e mais fracos, ela havia explicado a Corbett de Noir no dia anterior. Deixe-me ser claro o que quero dizer com isso. Quando chegamos a Dikaten, a noção de sangue superior, sangue nomeado e sem sangue deixa de ter qualquer significado. Todos teremos que trabalhar juntos para construir uma sociedade na qual vale a pena viver. A sorte do seu nascimento e a posição do seu sangue em Alácria não terão peso nem poder para onde estamos indo. O rosto de Lenora ficou pálido, mas ela deu um passo à frente primeiro, estendendo a mão para o marido. Ele aceitou quando se juntou a ela, mordendo o lábio antes de dizer: "Chegamos até aqui, ceifadora Ceres." Ele lançou um olhar para Kaera e depois para mim. Não tenho interesse em rastejar de barriga na frente do clã Vritra, esperando a clemência do Alto Soberano. O Alto Sangue de Noir está com você. Kaera balançou a cabeça, o queixo caído enquanto olhava para seus pais adotivos como se não os conhecesse. Agora, ela estava orgulhosamente ao lado deles no lado oposto do pátio, entre o resto do sangue deles que estava nas Relictombs. Eu não tinha ouvido todas as conversas de Ceres, mas sabia que nem todas tinham corrido bem. Grão-Lord Frost ficou furioso com a retirada para Dikaten, vendo isso como uma admissão de fracasso e o abandono do que haviam planejado fazer. A matrona Tremblay, por outro lado, demonstrou pouca emoção ao expressar sua intenção de aceitar o perdão de Agrona e retornar ao seu sangue elevado recém-formado, em vez de deixar sua casa para trás. "Não posso culpá-la exatamente", Kaiden disse, desviando meu olhar de onde a matrona Tremblay e todo o seu povo estavam reunidos perto dos portais. Para a maioria desses sangues superiores, essa rebelião era uma forma de se elevarem removendo o Vritra. Para outros, esperavam reivindicar o continente para nós, os Lessers. A ideia de deixar a Alácria para eles é como deixar para trás uma parte essencial de sua identidade. "Mas não você?" eu perguntei, observando a multidão com atenção. Parte do meu papel em tudo isso era garantir que as coisas não transbordassem entre os dois grupos opostos, os que seguiam Ceres e os que ficavam para trás. Ele encolheu os ombros, um movimento perfeitamente executado que expressava tanto a sua falta de paixão pela sua terra natal como o desdém por uma estrutura política da qual se tinha afastado ativamente quando se tornou professor na Academia Central. No contexto do nosso mundo, Alácrian é pouco mais que um termo para um humano com a mancha do sangue Vritra. Não tenho certeza do que eles acham que há para se orgulhar. Para ser franco, independentemente de ficarem ou partirem, ambos os lados estavam desesperados. A sua decisão foi tomada mais com esperança ou medo do que com lógica.
Somente aqueles que deixaram a Lacria com Ceres estavam com medo de retornar às suas vidas anteriores e esperançosos por vidas melhores no futuro, enquanto aqueles que estavam preparados para acreditar na palavra de Agrona e desistir da rebelião temiam a ira de Agrona e esperavam que sua oferta fosse verdadeira. Idealmente, teríamos semanas para nos preparar. Mensagens deveriam ter sido enviadas para Liradreide e Vajrakor, ou mesmo Queses, e abrigo e provisões preparadas para o novo afluxo de refugiados aos ermos de Elenoir. Mas não tínhamos semanas. Não, Ceres permitiu ao seu povo apenas um dia e meio para se preparar. Carrinhos e caixotes, bestas de mana e trinós autopuxáveis, qualquer coisa que pudesse ser usada para transportar mercadorias e provisões foram arrastados ou levados para os arredores do pátio enquanto servos, soldados e ascendentes trabalhavam 24 horas por dia. Mas eles não foram os únicos. Eu já estava vendo a visão de Ceres ser colocada em prática, enquanto os senhores supremos e damas se acotovelavam com os membros mais baixos de suas casas para estarem prontos a tempo. Ceres flutuou no ar perto de onde ela havia organizado a instalação dos tempos Varps. Um homem com roupas finas perto dos portais de saída, um dono de uma loja de sangue, pelo que parece, gritou algo cruel, e uma briga começou quando um mago mais velho com olheiras escuras se opôs. Vários espectadores intervieram rapidamente e impediram que a briga aumentasse, mas quando minha atenção se desviou da briga, ela pousou em outra cena, praticamente escondida pela multidão aglomerada. Maíla e Seta agacharam-se juntos sob a varanda de um dos grandes edifícios que margeavam o pátio. Maíla estava com os braços em volta de Seth, o topo da cabeça empurrando os óculos para cima e para o lado. Ela tremia com soluços reprimidos enquanto estendia a mão para dar um beijo no canto dos lábios de Seth. Desviei o olhar, não querendo me intrometer em seu momento privado. Embora eu não tivesse falado com eles desde a conversa com ele, pude adivinhar o que estava acontecendo. Maíla tinha uma família em Etrio, uma irmã, em outras palavras, um motivo para não deixar o continente. A família de Seth, porém, desapareceu, vítimas da guerra e da destruição de Elenoir. Escutem, alacrianos e amigos, disse Ceres, sua voz projetada magicamente para que todos pudessem ouvir suas palavras, mesmo os mais distantes, entendendo facilmente sua enunciação nítida. Não vou sobrecarregá-lo com um discurso prolixo. Não vou insultá-lo com apelos ou ameaças. Sua vontade é sua, de cada um de vocês. Se alguma vez houve um propósito para o nosso ato de rebelião, é esse. As relictombis ficaram quietas em resposta. A multidão se apegou às palavras de Ceres como uma tábua de salvação, mesmo aqueles que não a seguiam. Para aqueles que voltam para casa, aceitando e esperando a graça do Alto Soberano, desejo-lhes apenas saúde e esperança. Cuidem de suas famílias. Defendam-se da maneira que acharem melhor. Seus olhos escuros varreram a multidão, o poder emanando dela e fazendo os mais próximos darem um passo para trás. Eu não vou julgar você por isso. Muitos de vocês não aderiram a este longo cerco por sua própria vontade, e a todos vocês, ofereço minhas desculpas e meus agradecimentos por terem sofrido com graça nestes últimos 2 meses. Agradeço também a todos aqueles que me seguem diante, saindo do jugo do Alto Soberano e ousando imaginar como seria para nós o mundo além dos conflitos dos Azura. Ela deixou um pequeno sorriso suavizar sua expressão severa. Não será um caminho seguro nem fácil, mas o caminho será da nossa escolha. Nenhuma alegria aumentou quando Ceres parou de falar, nenhum grito ou canto ansioso. A atitude da multidão estava dividida entre uma ansiedade com toques melancólicos e uma prontidão cautelosa. Em algum sinal invisível de Ceres, 2 tempos Varps foram ativados, criando portais gêmeos que se abriram um ao lado do outro em Dikaten. Ceres desceu na frente dos portais e foi a primeira a passar. Vários funcionários e funcionários a seu serviço começaram a guiar a multidão numa espécie de caos controlado. Silhit monitorou os portais enquanto uma dúzia de grupos de batalha permaneciam no pátio para manter a paz. Movendo sangue por sangue, os alacrianos marcharam.
No lado oposto do pátio, todos aqueles que não viajariam para Dikaten permaneceram. Não poderíamos desativar a matriz da interrupção do escudo até que todos os outros tivessem ido embora, e então essas pessoas estariam sozinhas. Eu só podia esperar que a Grona cumprisse sua palavra e que eles pudessem retornar às suas vidas. Não haveria nada que impedisse Dragot e suas forças de destruí-los de outra forma. Percebi Igblod de Noir demorando-se, não na pressa de ser o primeiro a passar pelos portais Tempus Varp, então avistei Kaera serpenteando em seu caminho contra a corrente da multidão que fluía. A matrona Tremblay encontrou-se com ela no meio e trocaram algumas palavras. Embora não pudesse ouvir, sabia que Kaera estava fazendo mais um apelo para que Myles fosse com eles, mas a matrona apenas balançou a cabeça. Inclinando-se para frente, a imponente matrona bateu seus chifres nos de Kaera, sorriu e se virou. Shu e Sylvie permaneceram ao meu redor, vigilantes e silenciosos. Ellie, ansiosa para se envolver e ainda envergonhada com sua explosão, estava correndo para ajudar sempre que pudesse, fosse para acalmar uma criança assustada ou conduzir uma besta de mana em direção ao portal para ajudar um dos sangues menos populosos. Minha mente estava estranhamente quieta enquanto o êxodo prosseguia. Foram horas, durante as quais muitos dos que estavam hospedados saíram do pátio, fazendo a espera num ambiente mais confortável. Como nada era necessário de mim, apenas observei, mantendo-me separado. Afinal, essa era a jornada deles. Eu era um estranho. Depois que a maioria das pessoas passou, os soldados de Ceres e um grupo de ascendentes transportaram as provisões armazenadas, e os que ficaram começaram a filtrar de volta. Ellie passou por um contingente de magos carregando itens mágicos, lançando-me um olhar que dizia claramente "me desculpe, estou bem", enquanto ela desaparecia. Assim que o último membro do povo de Ceres passou por Dikaten, Silhouette desativou o meu Tempus Varp, puxando a mão para trás ao tocá-lo. Estava brilhando intensamente e havia uma névoa de calor distinta acima dele. Ele me procurou e acenou com a cabeça do outro lado do pátio. O próximo passo dependia de mim. Ou melhor, para Regis. Ok, está na hora, pensei para ele em seu pequeno pote de vidro enquanto me dirigia ao Tempus Varp. Seja rápido, não podemos ter certeza de quão rápido eles responderão. A pequena bola de luz com chifres saiu da jarra de vidro e depois se solidificou na forma de um lobo das sombras. Regis balançou sua crina, fazendo-a brilhar com luz violeta, e os alacrianos mais próximos gritaram e cambalearam para longe dele, empurrando as pessoas atrás deles e criando uma espécie de debandada em miniatura. O efeito nos artefatos que projetam o campo de ruptura foi imediato. O éter, sem a intenção de Regis de mantê-lo fluindo, simplesmente parou de fazê-lo. Começou a vazar da fiação e dos cristais e, sem éter suficiente, o campo começou a piscar dentro e fora. Regis atravessou apressadamente o pátio. Alguns alacrianos devem ter mudado de ideia, porque se separaram das fileiras de seus pares e o seguiram. Sem palavras, Sirlit os conduziu através do portal. Vá, eu disse, tanto para Silhouette quanto para Shu e Sylvie. Estou bem atrás de você. Assim que eles foram embora, peguei o Tempus Varp e segurei-o debaixo do braço. O campo de interrupção falhou e as pessoas correram para a margem dos portais de saída enquanto soldados alacrianos começavam a sair dos portais de entrada. Dragot devia estar pronto e esperando. Gritos surgiram de ambos os lados. Uma mulher se jogou em um dos soldados, agarrando a frente de suas vestes de batalha enquanto implorava por sua ajuda. A ponta de sua lança subiu e acertou-a nas costelas. A gritaria se intensificou enquanto os sangues superiores restantes exigiam ordem e tentavam assumir o controle da situação, enquanto aqueles com status de sangue inferior lutavam para sair dos portais de saída e os soldados lutavam para analisar a situação. Alguns me notaram parado em frente ao portal Tempus Varp, mas eles estavam ocupados com a multidão. Então o próprio Dragot apareceu, seu corpanzil e chifres de touro fazendo parecer um gigante contra o enxame de alacrianos.
Seus olhos encontraram os meus imediatamente, e ele deu alguns passos agressivos para frente, depois parou. Mesmo do outro lado da zona, pude sentir seu medo. Bom, pensei, esperando que o medo fosse suficiente para garantir que essas pessoas ficariam bem. Sentindo o portal se rompendo agora que sua conexão com a dobra do tempus havia sido cortada, dei um passo para trás através dele. Tudo mudou. A transição foi suave, não instantânea, mas quase perfeita. A luz falsa do céu azul das Relictombs foi substituída pela luz solar verdadeira. Em vez da atmosfera sufocante do pátio, respirei fundo o ar fresco e uma brisa fresca beijou minha pele. Virando-me, tentei me orientar. Tínhamos aparecido no amplo trecho gramado entre as clareiras das bestas e um dos assentamentos alatrianos nos arredores de Elenoir Vastes. Procurei nas centenas de pessoas que trabalhavam em moinhos minha irmã, Caera Alceris, mas não vi nenhum deles imediatamente. Parados bem ao meu lado, porém, estavam Shu e Sylvie. Encontrei o olhar do meu vínculo. Você viu o rosto de Sylvie estava pálido e o suor brilhava em sua testa. Seus olhos estavam vidrados, olhando cegamente para o vazio. Franzindo testa, estendi a mão para ela, segurando seu braço enquanto minha mente a sondava. A força me deixou e senti minhas pernas cederem. Eu nem tive tempo de me perguntar o que tinha acontecido antes de minha mente ser afastada do meu corpo, arrastada na esteira de qualquer pensamento que tivesse atingido Sylvie. Luz e cor passaram por todos os lados, imagens indistintas aparecendo e desaparecendo novamente rápido demais para serem entendidas. Embora não pudesse vê-la, pude sentir Sylvie logo à minha frente. O mundo havia derretido e estávamos sozinhos, só nós dois, acelerando como uma flecha por aquele túnel de luzes. Tentei falar, mas não tinha voz. Tentei me conectar com a mente dela, mas não consegui alcançá-la. O que está acontecendo? Eu queria gritar. Onde estamos indo? Assim que fiz a pergunta, eu soube. Nós aceleramos em direção a uma piscina de cores turbulentas, patinando ao longo de um fino fluxo de luz prateada e entrando em um borrão de cor e movimento. O mundo se reuniu novamente em uma forma reconhecível ao nosso redor. Cambaleei, demorando um momento para me orientar, mas a cena era familiar. Uma sala de conferências. Aquele onde vi e conversei pela última vez com os Gliders. Mas parecia bem diferente agora. A longa mesa havia sido removida para dar lugar a um trono opulento, no qual estava sentado um dragão na forma de um homem com longos cabelos prateados e profundos olhos cor de ameixa. Não reconheci este dragão, mas o nome Caronte me veio de uma memória distante. O líder das forças de Kzé Zendikaten. 2 outros dragões, ambos também em forma humanoide, flanqueavam Caronte, que olhava para uma dúzia de humanos, todos sentados de joelhos no chão como crianças. Catione e Curtis também estavam lá, assim como muitos de seus conselheiros. Palavras estavam sendo trocadas, mas a visão parecia estar debaixo d'água e muito longe, então não consegui distinguir nada. De repente, algo mudou, como se uma nuvem escura tivesse flutuado sobre a cena. 5 figuras surgiram das sombras, lâminas e feitiços em suas mãos. Não houve conversa, nem hesitação. No momento em que atacaram Caronte, mais 5 apareceram ao redor dos 2 guardas-dragões, isolando-os. A visão ficou turva, oscilando perigosamente, os detalhes difíceis de acompanhar. Quando se estabilizou, a parede posterior da câmara foi destruída. 2 Wraiths jaziam mortos, assim como um dragão, e o estrondo cacofônico da batalha borbulhava na poeira e nos escombros que bloqueavam minha visão além da sala. O próprio Caronte ainda estava cercado pelos outros 5 espectros, que trabalhavam juntos em uma sinfonia fluida de violência. Caronte enfureceu-se quase em silêncio, e seu corpo inchou na forma de um horrível dragão prateado marcado pela guerra, suas enormes garras e cauda batendo e esmagando. Não pude fazer nada enquanto observava Catione desaparecer sob uma mão com garras. Ao lado dela, Curtis foi jogado para o lado.
A luz dourada inundou seu corpo, mas brilhou e desapareceu quando uma lâmina negra passou sem esforço por ele, sangue jorrando de um corte que o cortou do quadril ao ombro. Horrorizado, observei congelado fora do espaço e do tempo, sem saber o que estava vendo ou como estava vendo, incapaz de reagir, sem corpo ou magia própria. A transformação de Caronte derrubou o teto, enterrando a maioria dos humanos sob uma montanha de escombros. Desconsiderando quaisquer sobreviventes em potencial, o dragão saltou, desesperadamente libertando-se do palácio e alçando voo. Girando, ele soprou a morte de volta para todos abaixo, matando mais de Cáteans do que os Wrights em sua tentativa de defender sua própria vida. A cena se despedaçou como um vaso pintado, as peças espiralando em todas as direções antes de se fundirem novamente no túnel de cor e luz. Meus olhos se abriram e olhei para o rosto de Shu, que estava inclinado sobre mim e parecendo preocupado. Regis estava ao lado dele e ele ao lado de Regis. O movimento sob minha mão me fez olhar para a direita. Eu estava deitado no chão, Sylvie ao meu lado, minha mão ainda em volta do braço dela. Arthur. Ele engasgou, caindo de joelhos e inclinando-se para mim para passar os braços em volta do meu pescoço. Você está bem? O que aconteceu? Através de seus cabelos, eu ainda observava Sylvie, que lentamente se virou para olhar nos meus olhos. Uma visão? Eu perguntei, meus pensamentos lentos. Seus olhos se fecharam. Do futuro, ela respondeu ameaçadoramente.